Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar porcentagem. Eu coloquei porcentagem nível 1 porque nós iremos ver uma questão mais comum. Tem questões mais avançadas que nós iremos ver também em vídeos posteriores, mas hoje vamos pegar uma questão comum e desse ano. Uma prova de nível médio. Então tinha lá que no ano de 2017, 22.593 pessoas no município eram consideradas ocupadas, ou seja, estavam trabalhando. Sabendo-se que esse número correspondia a 25,5% da população do município no referido ano, conclui-se corretamente que a população de São Roque em 2017 era de tantas pessoas. Então, primeiro, por que eu percebo que a questão é de porcentagem? Porque o símbolo da porcentagem aparece ou no enunciado ou nas alternativas. No caso aqui, foi aonde? No enunciado, na segunda linha, 25%. Percebi que eu tenho uma porcentagem na minha frente, então vou fazer o quê? Eu vou identificar os valores tratados. Então, primeira coisa, ele me deu o número de pessoas, que está destacado aí de amarelo, e ele disse que essas pessoas que são as ocupadas, elas representam percentualmente 25,5%. Depois, eu gosto de identificar a pergunta. O que ele quer saber? Ele quer saber a população de São Roque, ele quer saber o número total de habitantes. Bom, tem várias formas de fazer a porcentagem. Eu vou fazer por regra de 3 simples. Por quê, professor? É pelo seguinte, eu acho que é mais acessível, é mais fácil. E outra coisa, como regra de 3 simples está no seu edital, você consegue, utilizando uma única técnica, fazer mais de uma coisa, né? Menos informação para você memorizar, mas não é a única forma, né? Já adianto. No futuro eu trago outras para vocês. Se eu vou montar uma regrinha de 3, eu gosto de colocar 2 temas. Sempre a porcentagem e algum outro tema, que aí depende do que ele falou. No caso, ele está falando sobre a porcentagem de pessoas, a porcentagem da população, e está falando sobre o número de pessoas. São os 2 valores, né? A porcentagem de pessoas e o número de pessoas, a quantidade de pessoas ali. Primeiro valor que ele me deu de porcentagem foi o 25,5%. 25,5% fala sobre as ocupadas. Eu gosto de pôr um rótulo só para eu me orientar. Bom, do lado dessa porcentagem, se ela está falando sobre as pessoas ocupadas, eu vou colocar qual número de pessoas? O número de pessoas que estão ocupadas, que são as 22.593. É importante que você coloque um do lado do outro, uma porcentagem e um valor que falem da mesma coisa. Então eu coloquei a porcentagem de pessoas ocupadas do lado do número de pessoas também ocupadas. Isso é importante. Na linha de baixo, agora eu vou colocar uma outra porcentagem. Poxa, professor, mas cadê a outra porcentagem? Não tem. Peraí, tem sim. É que na matemática, 100% ele pode ter 2 significados. Ou é o valor original, quando você trata de uma mudança, né? Houve um aumento, houve uma diminuição. Aí nesse caso 100% é o valor antigo, é o valor original. Mas não é o nosso assunto aqui. Uma outra abordagem do 100%, que é o que está aparecendo aqui, é quando a questão fala sobre o total. Então, o total de alguma coisa é sempre 100%. Como a questão nos pede o total da população, eu sei que eu tenho que calcular o quê? 100% da população. Então, 100% estaria representando o quê? Estaria representando toda a população da cidade. Então, na porcentagem de pessoas, vou colocar 100%. Do lado, eu tenho que colocar qual quantidade de pessoas? A quantidade total. Só que eu não sei, então vou falar que vale X. Chegou aí, a porcentagem sempre vai ser calculada com uma regra de 3 direta, ou seja, vou multiplicar cruzado. O 25,5 vai multiplicar o X e o 100 vai multiplicar o 22.593. Então vamos montar. Eu prefiro começar sempre pela diagonal que contém o X. Por hábito, né? Então, vou colocar que 25,5 multiplica X. Porcentagem não precisa pôr na conta. Vou colocar um igual e vou colocar do lado direito da igualdade a outra continha. O 100 multiplica o 22.593. O lado esquerdo eu não tenho como fazer, porque eu não tenho como multiplicar, já que eu não sei quanto vale o X. Vou copiar. O lado direito eu consigo fazer.
Vou multiplicar esse valor aí por 100 e aí é bem fácil fazer isso. Multiplicar por qualquer número da família do 10, né? É só pôr os zeros. Como 100 possui 2 zeros, é só pegar esse número grandão, 22.593, e adicionar 2 zeros. Vai virar um número maior, 2.259.300. Para acabar, quem está junto com o x tem que ir embora para o outro lado, para o x ficar sozinho ou isolado, né, que as pessoas costumam falar. Como o 25,5 está multiplicando, ele passa para o outro lado com operação inversa, que seria dividindo. E aí a gente tem essa conta para resolver. 2.259.300 dividido por 25,5. Calculando isso daí à parte, nós descobriremos que, portanto, o x, que representa a população total, vale 88.600 pessoas. Esse é o nosso gabarito, letra D de dado.